Mas o que é uma pessoa narcisista? Inspirado na mitologia grega, Narciso era um rapaz jovem, bonito, que ao deparar-se com seu reflexo na água, apaixonou-se pela imagem sem saber que era sua própria beleza. Morrendo assim, afogado às margens do rio, ao tentar tocar a imagem, após admirar os seus belos traços. Na psicologia e na psicanálise, o narcisismo faz parte do desenvolvimento humano. Todo ser humano precisa, em alguma medida, de autoestima, reconhecimento e amor próprio. Esse é o chamado narcisismo saudável, que nos ajuda a existir no mundo com identidade, limites e valor pessoal. O problema começa quando o narcisismo deixa de ser flexível e passa a ser defensivo. A pessoa começa a usar a grandiosidade, o controle ou a desvalorização do outro como forma de proteger feridas profundas, geralmente ligadas à vergonha, abandono ou invalidação emocional na infância. Agora tem um item que tem se proliferado na sociedade, que é a diferença do narcisismo e do transtorno de personalidade narcisista. Nem todo comportamento narcisista significa um transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade narcisista, ou abreviado o TPM, é algo diferente. Ele não se refere a traços isolados ou comportamentos pontuais. Há um padrão rígido, persistente e disfuncional de personalidade, que atravessa esse ser humano a vida inteira e afeta todas as suas relações. Nem sempre a pessoa com transtorno de personalidade narcisista tem consciência desse estado. É um transtorno que se estabelece quando ainda esta pessoa é uma criança e se aprofundam ao constatarem que geralmente seus pais ou cuidadores tinham traços semelhantes, com atitude de extrema violência, abusos, críticas ou excesso de proteção. O narcisista tem um ego ferido, alterações de humor e projeta seus sofrimentos interiores agredindo o outro, causando sofrimento. Conviver com alguém diagnosticado como narcisista é algo muito difícil. Eles nunca irão se identificar com os traços do narcisismo. A pessoa com transtorno de personalidade narcisista apresenta de forma constante necessidade excessiva de validação, dificuldade profunda de empatia, sensação de superioridade ou direito especial, intolerância à frustração, tendência a manipular, desvalorizar ou explorar o outro, dificuldade real de assumir responsabilidade emocional. Enquanto alguém com traços narcisistas ainda pode refletir, sentir culpa, mudar comportamentos e buscar ajuda. No transtorno, essa flexibilidade quase não existe. E quando existe, muitas vezes faz parte da manipulação, sem uma verdadeira autoanálise. A pessoa não reconhece o próprio impacto emocional e raramente se percebe como parte do problema. Outro ponto importante: nem todo narcisista é perverso e nem toda relação difícil envolve transtorno de personalidade narcisista. Rotular pessoas sem critério pode gerar injustiça, confusão e até mais sofrimento. Por isso, o diagnóstico é algo sério e deve ser feito por profissionais qualificados, com base em história clínica, padrão relacional e funcionamento psíquico ao longo do tempo. Para quem convive com alguém narcisista, com ou sem transtorno, o foco principal não deve ser o rótulo, mas o efeito emocional que essa relação te causa. Confusão, culpa, medo, anulação, exaustão emocional.
Entender a diferença entre narcisismo e transtorno de personalidade narcisista não é para acusar, mas para ganhar clareza, sair da culpa e fortalecer limites. Clareza liberta, nomear protege e consciência é o primeiro passo para relações mais saudáveis. A Bíblia nos chama ao amor, mas também ao discernimento. Nem todo comportamento difícil é igual, e nem todo ego inflado é necessariamente um transtorno de personalidade. Por isso, é importante diferenciar narcisismo de transtorno de personalidade narcisista. À luz da palavra de Deus, o narcisismo, em seu aspecto humano, está ligado ao ego, à necessidade de reconhecimento e à busca por valor. A própria Bíblia reconhece que o ser humano luta entre o ego e a humildade. Em Provérbios, somos alertados sobre o orgulho excessivo, mas também aprendemos que há um lugar saudável de identidade e dignidade em Deus. O problema surge quando o ego deixa de ser governado pelo amor e passa a ser governado pelo orgulho, pela vaidade e pelo desejo de controlar o outro. A palavra diz: o orgulho precede a destruição. Provérbios 16, 18. Já o transtorno de personalidade narcisista pode ser compreendido espiritualmente como um coração endurecido, que vive em função de si mesmo, com dificuldade profunda de empatia, arrependimento e responsabilização. Não se trata apenas de falhas pontuais, mas de um padrão contínuo de comportamento que fere, confunde e esgota quem está por perto. A Bíblia descreve pessoas assim quando fala de quem ama a si mesmo acima de tudo, 2 Timóteo 3:2, busca admiração constante, não aceita a correção, usa o outro em vez de amar o outro. Enquanto alguém com traços narcisistas ainda pode ser confrontado em amor, sentir pesar e mudar de atitude, a pessoa presa a um padrão narcisista rígido resiste à verdade. Jesus ensinou que pelos frutos se conhece a árvore. Mateus 7,16. O padrão revela mais do que o discurso. É importante lembrar: discernir não é julgar e reconhecer limites não é falta de amor. Jesus nunca negou a verdade para manter vínculos. Ele amava, mas se retirava. Ensinava, mas também se afastava quando o coração não estava aberto. Isso nos ensina que limites também são bíblicos. Para quem convive com alguém narcisista, a palavra nos orienta a guardar o coração. Provérbios 4:23. E a viver na verdade que liberta. João 8:32. O foco não deve ser rotular o outro, mas cuidar da própria alma e interromper ciclos de dor. A Bíblia nos chama a suportar abuso emocional em nome da fé. Ela nos chama à sabedoria, à verdade e à liberdade em Cristo. Onde há humildade, há espaço para a transformação. Onde há rigidez do ego, há estagnação espiritual. Fiquem com Deus.